de um assunto que todos nós queremos sentir. Todos nós queremos ter uma vida de paz interior. Todos nós queremos nos sentir bem conosco e com Deus. E vamos falar sobre um personagem bíblico que reflete a história dele, a vida desse personagem bíblico, nos mostra como ter paz interior. E por que é que esse homem tinha paz interior? Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 27. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Acho que eu estou fazendo errado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Vivemos em um mundo tenso e nervoso. Esta tem sido chamada, está errado o acento, a época da ansiedade. Todos enfrentamos situações que nos deixam irritados, tensos e que nos roubam a paz interior. As principais causas dos ataques do coração e pressão alta são a tensão e o estresse. Houve uma época na minha vida em que eu tinha tantas responsabilidades profissionais, responsabilidades até a nível nacional mesmo, né? Porque como consultora jurídica e depois assessora internacional, as coisas não davam certo, podia sair no jornal e etc. E eu tive problemas de pressão alta. E chegou um ponto da minha pressão ia a 22. E é uma coisa bastante perigosa, uma pressão acima de 14, 18 já é perigoso, imagina 22, não é? E as principais causas de ataques do coração e de pressão alta são a tensão e o estresse. A cada ano são gastos mais de 500 milhões de dólares em tranquilizantes que são prescritos para reduzir o ritmo emocional das pessoas. São muitos, eu atualizei essa pesquisa e realmente é muito mais do que isso. E a cada dia que passa, as pessoas estão mais debruçadas em tranquilizantes e outros medicamentos, né, que, segundo eles, reduzem o ritmo emocional. A maior parte de toda essa tensão é, na verdade, resultado de conflitos não resolvidos. Se você discutir com alguém no trabalho, você vai ficar tenso até você resolver a situação, não é assim? No outro dia você já fica pensando, meu Deus, como vai ser? A mesma coisa em casa, a mesma coisa em todos os lugares. Questões não resolvidas, elas geram tensões em nossas vidas. É frustrante e preocupante ter de tomar uma decisão importante e não saber o que fazer. Muita gente me procura, pastora, ora, eu tenho uma decisão para tomar amanhã, eu tenho uma coisa que eu tenho que resolver amanhã, mas eu não sei o que fazer. Esse é o pedido de 50% dos pedidos de oração que eu recebo, principalmente por telefone e agora, depois que tenho os recadinhos, né? Isso é uma bênção na minha vida, irmãos. Uma bênção. Porque eu não fico mais pendurado no telefone como antigamente, né? Agora eu atendo quando as pessoas querem realmente conversar. Mas o recadinho é uma bênção. Meus sobrinhos às vezes mandam 10 num dia só. Você está disponível hoje? Não. Por quê? Por que isso? Por quê? Por causa daquilo. E não sei mais o quê. E aí vai. Né? E meu irmão às vezes reclama porque eles, para falar meia dúzia de palavras, gastam 10 mensagens.
tinha paz interior é Moisés. Por que esse homem tinha paz interior? O que é que ele fazia? O que é que acontecia em sua vida que nós chegamos a essa conclusão? Moisés foi um homem que aprendeu a resolver as questões básicas da vida e por conta disso tornou-se o principal exemplo de como desfrutar de paz interior. Muita gente diz para mim, pastor, mas como é que Moisés aguentava? O povo murmurava, o povo reclamava com Moisés. E quando eu li, as primeiras vezes que eu li os livros escritos por Moisés, principalmente o Êxodo, eu ficava pensando, Jesus, se fosse eu no lugar de Moisés, tinha mandado passar fogo em todo mundo. Porque eu não dava conta. Hoje em dia eu compreendo muito melhor. A maturidade, ela nos ajuda a compreender certas coisas, né? Mas quando eu era adolescente, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu li aquilo, eu digo, misericórdia, mas eu não aturava esse povo de jeito nenhum. O fato de ele ter tomado as decisões certas e definido o que era importante em sua vida, capacitou-o a viver em paz consigo mesmo, a assumir grandes responsabilidades e ainda assim permanecer calmo sob pressão. Porque isso aqui é que nós temos que aprender a fazer. Creio que Moisés foi o maior homem de fé do Antigo Testamento. Em Hebreus 11, na galeria de honra de Deus, onde estão os maiores homens e mulheres de fé, Moisés é o mais mencionado. Moisés sabia ter paz consigo mesmo e sabia desfrutar da paz interior. Se alguém tinha o direito de ficar tenso, essa pessoa era Moisés. Todo mundo conhece aquele episódio, Moisés ali na frente do mar. Imagina, né? Uma multidão atrás de você, o mar fechado na sua frente, Faraó vindo lá atrás com carros, cavalos e cavaleiros, e você ali no meio. Imagina o que é que você... Não dá para você, pastor, olha por mim que eu estou aqui numa situação terrível. Não dá. Você tem que nessa hora ter... Imagina o equilíbrio emocional desse homem numa situação dessa. Ele não gritou, não ficou desesperado, não disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Ele orou a Deus e disse, por que ora? Faz o que tem que ser feito. Mas esse homem tinha um equilíbrio emocional em situações de pressão, em que as coisas pareciam que não iam dar certo de jeito nenhum, que é impressionante. Se alguém tinha o direito de ficar tenso, essa pessoa era Moisés. Ele sonhava tirar 2 milhões de israelitas do Egito e conduzi-los pelo deserto até que todos os adultos que haviam deixado o Egito morressem. Depois disso, seus filhos tiveram permissão para entrar. Moisés não chegou a ver seu sonho realizado devido à falta de fé de seu povo. Ele tinha o direito de ser alguém irritado, mas a Bíblia nos diz que Moisés era um homem manso. Está lá em Números. Contudo, manso não significa fraco. As pessoas confundem a mansidão com fraqueza. As pessoas pensam que o manso é aquela pessoa que está sempre, tudo bem, que está tudo certo. Isso não é mansidão. A pessoa que nunca reage, isso não é mansidão. Mansidão é uma atitude silenciosa, de silenciosa confiança, de paz e tranquilidade interior. Porque não adianta você ser manso para os outros. Não adianta você nunca falar alto, nunca responder, nunca fazer nada. Não adianta se dentro de você há um vulcão em ebulição. A mansidão, ela diz respeito à paz interior. É alguém dizer para você, isso não vai dar certo, isso não é assim. E você dizer dentro de você e com Deus, você dizer, vai sim, Deus está na frente. Isso não vai, isso não está bom, isso não pode ser assim. Você dentro de você dizer, não, Deus vai botar a mão na frente e isso vai dar certo. É muito diferente. A mansidão impede que fiquemos irritados quando as coisas se complicam. Mansidão é aquela atitude que diz, quando todos vêm contra mim, quando todos me criticam, quando as coisas estão tensas e tenho toda a razão para ficar nervoso e irritado, eu vou permanecer calmo, não vou perder a paciência.
Irmãos, Deus me mudou muito, muito, muito. Ontem eu estava fazendo doces para o aniversário do meu irmão. E a minha mãe tem 82 anos, a coordenação motora dela já não é 100%. Ela deixou cair a panela com doce e a gente perdeu tudo, é claro que derramou no chão 2 vezes. Uma ela quebrou uma tigela, a outra foi uma panela, né? Que virou do colo dela, porque ela fica sentada, eu faço as coisas, né? Ela é assim, Mara, você me ajuda a fazer? Claro, mãe, mas na verdade eu estava contando para as duas, quem faz na verdade sou eu. E aí por 2 vezes, e ela ficou desesperada, mas minha filha, tudo sujo. Calma, mãe. Vai lá pra dentro, senta com o Bob, que é o meu cachorrinho. Senta lá com o Bob, daqui a pouco eu te chamo. Irmãos, eu não era assim. Eu era exatamente como ela. Por qualquer coisinha, minha mão ia naquela... Ai, meu Deus, que horror! Agora eu vou ter que sair, comprar chocolate de novo. Agora acabou tudo, quebrou. Ai, meu Deus, um negócio tão bom. Era assim, mãe, calma, não foi nada. Deus mudou. Eu olhei para ela e me vi alguns anos atrás, exatamente como ela era. Botou a mão na... Ai, meu Deus, um negócio tão bonzinho. Ai, isso daqui custou dinheiro. Não foi, minha filha? Porque fui eu que comprei para ela. Custou dinheiro. Isso tem uns 10 anos que eu comprei. Falei, mãe, não tem problema. Depois a gente compra um outro. Não vai comprar um tão caro, mas compra outro. Não tem problema. E eu me vi ali. Deus vai moldando. Irmãos, eu pensei, antes de conhecer a Bíblia, e mesmo essa mensagem, que mansidão seria eu ficar quieta orando. Senhor, me ajuda a não explodir. Senhor, me ajuda a não estourar. Senhor, me ajuda a não ligar para isso. Não, não é nada disso. Você vai sendo transformado por Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Depois ela olhou para mim. Que bom, né, minha filha? Você é tão calma. Imagina alguém dizer que eu sou calma. Só por Deus, irmãos. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre fui muito nervosa, muito agitada. E sempre fazendo... Até hoje eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas o meu temperamento está mudando. E é isso que Deus quer fazer conosco. Moisés não era assim não, irmãos. Quando ele era mais novo, ele viu um cara maltratando um hebreu. Ele foi lá e matou. Era esse homem, um homicida, que ele virou. Isso que nós vamos ver daqui a pouco. A confiança em Deus, o andar com Deus transforma as pessoas. Se você tem problema em controlar o seu temperamento, creia que Deus vai mudar o seu temperamento. Você imagina você com hora para limpar a igreja, com hora para fazer as coisas, com hora para preparar a mensagem, e a pessoa te atrasa por 2 vezes jogando tudo no chão. Você imagina como é que vai ser? Por 2 vezes. Mas Deus, Ele tem o controle de tudo. E eu fiz um cálculo, mãe, então até 2 horas a gente termina. Deu 3, deu 4, deu 5, deu 5h30 que eu terminei. De 8 e pouco da manhã até 5h30 da tarde. Por quê? Porque quando eu fazia o serviço, ela deixava cair o pote cheio. Não era vazio não, irmãos, era cheio. Quando eu dava o pote cheio de doce na mão dela, de chocolate na mão dela, e isso foi atrasando, e foi atrasando, e foi atrasando, e Deus vai mudar o seu temperamento, irmãos. Apenas 2 pessoas em toda a Bíblia foram chamadas de mansas: Jesus e Moisés. Por isso, Moisés é um grande exemplo de como desfrutar de paz interior. Porque não adianta você calar a boca e dentro de você, ai meu Deus, mas minha mãe também, ai que coisa terrível. Vou dizer, mãe, assegura direito, mãe, aperta isso, mãe, faz não sei mais o que. Não adianta, não adianta, não adianta nada. Você tem que ter paz com você mesmo. Por que Moisés foi capaz de desfrutar de paz interior? Como conseguia ter paz consigo mesmo? Conseguia porque ele era um homem de princípios elevados. Cada decisão que tomava era baseada nos princípios fundamentais da vida. Ele não viveu de acordo com seus próprios sentimentos. Se você colocar as suas emoções à frente, não adianta que não funciona. Não
funciona. E não use a casa de Deus, o serviço de Deus, as coisas de Deus, porque não funciona. O princípio primeiro que eu vi ontem foi: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Não adiantava nada dizer: mas que droga, mãe, por que você deixou cair? Eu tenho as coisas de Deus para fazer, eu tenho uma mensagem para fazer, eu tenho que ir para a casa de Deus para limpar, para arrumar, mas que coisa. Não é assim que Deus funciona. Honra teu pai e tua mãe para que todo o resto funcione. Eu honrei minha mãe e tudo funcionou como um relógio. Igualzinho um relógio. Agora, fosse eu estourar, para quê? Deus não quer que firmemos nossa vida em regras banais, mas em princípios excelentes. Onde eu vou achar esses princípios? Na Bíblia. Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na vida que todos nós, mais cedo ou mais tarde, também enfrentaremos. Não importa se você é adolescente, idoso ou está em algum ponto entre os dois, cada um de nós, em algum momento, terá de lidar com essas questões básicas. Se você as resolver em sua mente, então aprenderá o que realmente é ter paz interior. Aprenderá a permanecer calmo em meio a uma crise, a ser forte sob estresse e a ficar em paz quando for pressionado. Todos nós somos pressionados. Pressionados pela família, pressionados pelo trabalho, pressionados pelo trânsito, pressionados pela igreja, pressionados até mesmo pela missão ou pelo ministério que nós temos. Não importa se você é adolescente, eu já passei. Você vai aprender, se você as resolver em sua mente, então aprenderá o que realmente é ter paz interior. Aprenderá a permanecer calmo em meio a uma crise, a ser forte sob estresse e a ficar em paz quando for pressionado. Nós lemos lá em Hebreus que Moisés respondeu a 4 perguntas. A primeira pergunta que ele respondeu foi: quem sou eu? Você sabe quem é você? Isso é muito importante para que você tenha paz interior. Isso é muito importante para que você caminhe bem na sua vida. Em seguida ele respondeu a segunda pergunta: o que eu realmente quero ser? A terceira pergunta que ele respondeu foi essa: o que de fato é importante na minha vida? E por fim, determinou perguntar-se: como eu vou viver? Se você não souber responder essas 4 perguntas, você não vai ter paz interior. Porque se você souber quem você é, vai passar uma tempestade, vai alguém dizer: você não é nada, você não presta para nada, tudo que você faz está errado. Mas você sabe quem você é. Então vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Você sabe quem é você. Você sabe exatamente o que Deus quer de você. Essas são as 4 questões fundamentais com as quais você precisa se confrontar. Moisés respondeu corretamente a cada uma dessas perguntas cruciais. Saiba quem você é. A primeira questão enfrentada por Moisés foi o aspecto da identidade. Ele respondeu à pergunta: quem sou eu? Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó tinha proclamado que todo menino hebreu, todo mundo sabe essa história, né? Recém-nascido deveria ser morto. Mas a mãe de Moisés colocou-o em uma pequena cesta de junco e o deixou às margens do rio Nilo. A filha de Faraó veio banhar-se e encontrou a cesta, vedada com piche flutuando. Dentro dela estava um bebê hebreu. Ela se aproximou imediatamente do bebê, levou-o para sua casa e criou-o no palácio egípcio. Esse é Moisés. Precisamos compreender o conflito que existe aqui. Isso é Moisés jovem, antes dos 40 anos. Moisés era hebreu, mas a filha de Faraó criou-o como egípcio. Vejam o conflito que Moisés vivia. Todos pensavam que ele fosse um egípcio. Ele se vestia daquele jeito. Ele falava a língua deles. Ele se portava como eles. Ele parecia um egípcio. Ele não dava pinta, como os jovens dizem hoje em dia, de hebreu. Ele dava pinta
tinha cara de hebreu, de jeito nenhum. Aquela roupa, e ele era um homem muito bem educado. Imagina, criado pela filha do faraó. Ele era filho da filha de faraó. Então era um homem muito letrado. Anos mais tarde, quando estava com cerca de 40 anos, Moisés preparava-se para se tornar o segundo no comando do reino. E por isso precisava decidir o que vou fazer com a minha vida. Sei que sou hebreu, mas praticamente todos pensam que eu sou egípcio. No palácio, Moisés tinha todo o conforto que poderia desejar. Ele poderia ter ficado lá. Contudo, ele enfrentava uma crise de identidade. Quem sou eu? Sou hebreu ou egípcio? Vou viver com um bando de escravos hebreus ou ficarei aqui vivendo no luxo do palácio? O que você teria feito? Moisés tomou a decisão certa, considerando a questão da identidade, mas isso lhe custou viver no deserto pelos 80 anos seguintes. Toda decisão que você tomar vai ter um preço. Cada um de nós precisa ser confrontado com a questão da identidade. Todos temos a profunda necessidade de aceitar quem somos. Uma maneira bem rápida de se desenvolver uma úlcera é tentar ser alguém que na verdade você não é, porque a pressão é grande. Então não adianta você dizer, quando acontecer uma coisa assim, eu vou ficar calado, clamando o sangue de Jesus, mas a minha vontade é explodir. Não. Você tem que orar e pedir a Deus que mude o seu temperamento. Mas não é só pedir, Deus não me ouviu, ainda não consegui mudar. Não, você também tem que fazer um esforço, não é? Porque, eu não agi naturalmente, não, porque Deus, eu vou ficar assim até quando Deus quiser. Irmãos, isso é a maior bobagem que a pessoa diz. Eu estou nessa situação até quando Deus quiser. Não é por aí, irmãos, não é por aí. Que experiência libertadora é relaxar e parar de tentar ser alguém que você não é. O fundamento da paz interior é esse. Não tente ser alguém que você não é. Relaxe e seja você mesmo. Foi Deus quem criou você e você deve ser realmente o que Ele quer que você seja. E não as pessoas e as pressões desse mundo. A primeira coisa então a fazer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente pergunta isso, Senhor, o que o Senhor quer verdadeiramente de mim? Há algo importante que cada um de nós precisa fazer por si mesmo, por nós mesmos. Aceite suas responsabilidades. Moisés também lidou com outra questão, que é a da responsabilidade pessoal. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do palácio de Faraó. Eu não estou dizendo para todo mundo agora largar tudo e viver no deserto. Não é assim. Ele fez porque Deus mandou. Em primeiro lugar, ele recusou a ser o que na verdade ele não era. E então escolheu seguir o caminho de Deus. O princípio é esse. Você pode sempre substituir o negativo pelo positivo. Você simplesmente não para de fazer alguma coisa. Começa a fazer outra. A vida cristã não se baseia num conjunto de regras negativas e regulamentos. Muita gente pensa que ser crente é não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode ter sexo fora do casamento, não pode. Ser cristão está muito acima disso tudo, irmãos. Mas muito acima, muito mais. A vida com Deus, ela vai muito além dessas coisas. Mas muito além. Uma vida com Deus é uma vida que agrade a Deus 24 horas por dia. Você tem que ter um estilo de vida diferente. Isso é bobagem e pequenez. Eu não vou para a igreja porque eu ainda fumo. Eu não vou para a igreja. Não é por aí não. Deus é poderoso. Se as pessoas só entrassem por aquela porta quando elas não tivessem pecado nenhum, nós estaríamos todos do lado de fora. Todos nós, sem exceção. Não é por aí. Isso é pequenez. É coisa pequena. O que Deus quer é transformar as nossas vidas completamente, mudar o temperamento e mudar completamente as nossas vidas. Você está lutando com o seu temperamento? Deus quer mudar o seu temperamento. O princípio é este.
Você pode substituir o negativo pelo positivo. Você simplesmente não para de fazer alguma coisa, você começa a fazer com outra motivação. A vida cristã não se baseia num conjunto de regras negativas e regulamentos. Ela está fundamentada em relacionamentos com Deus e com os outros e consigo mesmo. Uma pessoa disse em tom de brincadeira: se a vida cristã consistisse simplesmente numa lista de nãos, então todos os que estão mortos seriam classificados como cristãos. O caminho de Deus, porém, é um caminho positivo. Porque quem está morto não faz, né? Nada do que é proibido. Observe que Moisés tomou sua decisão já adulto. Resolver a questão da responsabilidade pessoal é um traço de maturidade. Não haveria problema algum se Moisés postergasse sua decisão sobre quem ele era quando ainda era bebê. Mas quando se tornou adulto, ele teve de decidir: quem sou eu? Você pode estar atrasando o plano de Deus para a sua vida. E atrasando muito. A única pessoa que pode atrasar o plano de Deus para a sua vida não é o diabo, não bote a culpa nele, não bote a culpa no marido, nem na mulher, nem no filho, nem na filha. É você o único responsável por adiar o plano de Deus para a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já disse isso para mim. É só você. Ninguém mais pode. Moisés precisava fazer a sua escolha, assumir a responsabilidade de sua própria vida e seguir em frente. Você tem que tomar as rédeas da sua própria vida e seguir em frente. Ah, mas se minha mãe fosse diferente, se meu pai fosse diferente, se minha família fosse crente, se da igreja fosse assim, se eu tivesse uma igreja assado, se meu trabalho fosse assim. Não é assim não, irmãos. Eu trabalhei com orçamento. Eu fui consultora jurídica do presidente da Câmara por um tempo. Pessoas que vocês mais tarde foram aparecer nos jornais. Quanta gente me procurou, uma emendinha aqui, uma emendinha aqui, um dia. Quanta gente! Eu disse não 100% das vezes. 100%! Eu não fiquei envergonhada, porque Deus sabe que eu disse não 100% das vezes. Então você tem que tomar as rédeas da sua vida e decidir o que é importante na sua vida. O que é importante? Você pode dizer não às coisas erradas. Você pode mudar a sua maneira de ser. Você pode escolher fazer aquilo que Deus quer que você faça. A responsabilidade pessoal é uma verdade nada popular em nossa sociedade atual. Nós vivemos numa cultura que ama culpar os outros e despreza aceitar a responsabilidade. É a síndrome de Adão. Né? Adão e Eva no paraíso. Quem foi? Não fui eu não, foi a mulher. Não fui eu não, Senhor, foi a serpente. Você sempre está culpando alguém. Você nunca é responsável. Não, foi você que não disse. Não, foi você que não me ensinou. Não, foi meu pai que não me disse. Foi minha mãe que não deixou. Não, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Quem é responsável pelo buraco da camada de ozônio? É um jogo de empurra. Não é? Os países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, nós sempre culpamos os outros, mas odiamos ser culpados. É fácil culpar os outros por uma situação difícil que vivemos e dizemos: eu assumiria um compromisso maior com Cristo se minha família fosse cristã. Eu realmente andaria no caminho do Senhor se meu namorado, marido, pai, mãe, esposa, filho me acompanhasse. Eu seria uma pessoa melhor hoje se tivesse tido pais melhores. Moisés não culpou ninguém. Ele assumiu a responsabilidade por sua própria vida e decidiu fazê-la valer a pena. É verdade que faltou o H. Há muitas coisas em sua vida sobre as quais você não tem controle. Você não teve controle sobre quem eram seus pais. Você não tem controle sobre a cidade que você nasceu. Você não controlou os genes que o constituíram. Mas há uma coisa, sabe, sobre a qual você tem controle absoluto. E